Olá, meninas! Hoje eu trouxe uma novidade para vocês muito especial, que é a Elza. Ela vai se apresentar um pouquinho melhor e como que o trabalho dela vai ajudar nesse processo aí de transformação de um quarto para um quarto do bebê mais esperado, do amor da sua vida. Oi, Elza, tudo bem? Se apresente um pouquinho para as meninas, por favor. Oi, Maiara, mulheres, tudo bem? Então, eu sou a Elza Vazata de Camargo Leite, eu sou personal organizer e eu sou certificada desde 2018, então eu venho trabalhando com organização desde essa época. E a organização, ela é assim, trabalha com várias áreas, né? Então, organização residencial, empresarial, recém-casados, pós-luto, organização pessoal, pré e pós-mudança, eu faço workshops, palestras, consultoria online, consultoria presencial e dentro dessa área tem a organização Baby Kids, que é a organização para a chegada de um novo membro na família, né? A preparação do ambiente, dos itens que a mãe vai usar com ele, que a mamãe vai usar nos primeiros tempos, e depois tem uma sequência também, né? Prepara para a chegada do bebê, mas também pensando que ele vai crescer, né? E que vai mudar assim o que usa com ele, que ele vai precisar, né? Necessitar nessas fases da vida dele. Então é isso, né? É a organização Baby. Eu amei, eu não sabia que tinha isso, mas até que eu vi no seu Instagram uma moça falando, né, que ela tinha feito algo errado, ela estava fazendo de um jeito bonito, mas que não era prático. Então a organização, ela não é só para ficar bonito, né? É para ficar prático, para ficar usual, para simplificar a rotina. Já tem tanta coisa para fazer, então se deixar de uma forma organizada, só bonita, não faz valer a pena. Fica bonito aos olhos, mas não fica prático na rotina das mulheres que é tão corrida, né, Elsa? Exatamente. Então, o primeiro ponto para que a gente trabalha na organização é a praticidade, para depois pensar na estética. Então, o que tem que ser prático. Você precisa estar à mão aí, naquele momento, ela tem que estar já separado, dividido por categorias, do que você vai precisar. Então, por exemplo, uma dica bem bacana é, na primeira gaveta da cômoda, já estou dando uma dica aí prática. Na primeira gaveta da cômoda, que normalmente é a cômoda que você tem para os itens do bebê e até para usar como trocador. Então, porque você pensar em trocar em cima de uma cama, por exemplo, não é o ideal. Então, o ideal é ter uma cômoda e um trocador. Numa altura boa também, para que você possa trabalhar ali, fazer o que precisa fazer, né? Trocar a fralda do bebê, trocar a sua roupinha. Então, nessa primeira gaveta da cômoda, colocar os itens que você vai usar para trocar o bebê, para limpar, para o banho dele, para os cuidados, né? As fraldas, pomadinha, shampoo, sabonetinha, lenço umedecido, fraldinha de boca, né? Então, essas coisas menores e que você usa como o bebê, assim, para cuidar dele. Depois pode colocar, então, roupinhas, sapatinhos, os enfeites, né? Os acessórios que você quer usar com ele, as roupas um pouquinho mais pesadas. Então, assim, tem uma sequência lógica de itens que você vai usar com o bebê, né? E é interessante você falou, né, que a preparação do quarto do bebê, do espaço, é muito importante na chegada de uma criança, de um bebê, ter um espaço para tudo que você vai fazer com ele. Então, você vai ter um berço, um local para ele dormir tranquilo, com uma luz mais né, aconchegante, um lugar para trocar, um lugar para dar o banho, de preferência também você tem um espaço para você guardar as coisas que você usa para a alimentação dele, quando começar, né, a ter uma alimentação. Então, a chegada de um bebê, ela muda também um pouquinho a rotina da família e da casa, né? Você precisa fazer umas adaptações aí, e chega um bebezinho que precisa do espaço dele. Então, a organização, ela ajuda, a organização profissional, né, que é o meu trabalho, ajuda a organizar isso de uma forma lógica e prática. E que fique legal também, bonito, esteticamente, né? Então, e assim, quando a gente fala de organização,
A organização não é neura, não é um toque, é simplesmente você ter as coisas nos seus lugares para quando você precisa estarem aí à mão, né? Eu sumi aqui da tela para você ficar em foco. Mas você separou para gente uma linha de. Até, gente, até para fazer essa palestra para gente, essa aula, ela separou uma linha organizadíssima, que eu achei lindo, perfeito. Pode iniciar dentro do seu roteiro aí, tá bom, Elza? Mostra pra gente Então, o tá seu bom. trabalho, fique à Então, vontade, qualquer coisa pode me chamar. tá bom. Então, assim, o que eu preparei aqui para a gente falar um pouquinho, né? Que para mãe de primeira viagem também, isso vai ajudar bastante e ter uma lista assim, de itens que você vai precisar para os primeiros tempos do bebê. Então, isso é fácil de você conseguir, pode ser, até na internet a gente tem isso, né? Mas ou com alguém que já trabalhe com, né, já tenha tido um filho, também vai ajudar. Com quais roupas que você vai precisar no início, quais acessórios, quais itens que você precisa desde o início até ali para um ano ou mais, né? Mas o principal é até um ano, que é o mais assim, que são mais itens menores, né? Anotar tudo que você precisa para fazer, né? O que você precisa ter os compromissos, consultas, até a questão da vacinação, né? Então, você ter uma agenda com tudo organizado, todas as tarefas que você tem aí, principalmente para quem ainda está trabalhando e depois vai ter o bebê, vai ter a licença da maternidade, né? Uma dica é aproveitar bem o tempo assim, disponível, ter cada tempinho disponível que o bebê está dormindo, você aproveitar para fazer suas coisas, para o teu autocuidado, né? Que é importante isso, né? Uma dica de organização é evitar acúmulos. Quando você vê que está, por exemplo, ali na cômoda ou a área que você está com o bebê começa a ficar muito cheio de coisas, você começa a olhar e voltar as coisas para o seu lugar, né? E organizar o tempo, organizar uma rotina da casa com tarefas para que, por exemplo, naquele momento que o bebê está dormindo ou não tenha nenhuma interrupção, né? Não tenha um aspirador funcionando ali na casa de repente, né? Então, ter uma organização de tarefas da casa para os momentos em que o bebê também precisa de um silêncio ali, né? Organizar o ambiente com um lugar para cada coisa, com essa lógica e praticidade que eu falei para você, né? E, por último, chamar uma personal organizer, e de preferência a Elsa. Porque o que que acontece? Quando você organiza os itens do bebê, você já está pensando assim por exemplo, para os primeiros tempos são os tamanhos menores de roupa, de fralda que você vai usar. E o que você faz com as roupinhas e as fraldas, tamanhos que vai usar futuramente, né? São tamanhos maiores. Então, você vai ter que ter um espaço para isso também. A gente usa, assim, a identificação com etiquetas, que vai facilitar bastante a vida da mamãe. Então, vamos colocar, assim, no outro espaço, os itens que vai usar mais tarde. Tudo identificado, né? E eu acho que isso é um ponto, assim, básico, né? De ter tudo organizado também para futuramente usar. Acho que isso é o principal, né? De preferência também antes do bebê nascer, porque depois a vida da mãe vira de Claro, cabeça para baixo, né? Então vai fazer nossa, aquele chá de importante. fralda, já recebe um monte de tamanhos diferentes, fralda M, fralda G, fralda P, RN, né? Então eu acho que ter isso mais organizado, os tamanhos, igual você disse, com as etiquetas, são coisas que talvez a gente não pare para pensar que precisa ter um momento específico para isso, né, Elsa? Sim, se preparar antes. Então, eu recomendo, assim, por exemplo, no 7º mês de gravidez, já começar a organizar as roupinhas, a cômoda do bebê, os itens que vai usar com ele, fazer aquela listinha de verificação se está tudo ok, se não está faltando nada, já pensar na malinha de maternidade, a da mamãe, a do bebê, deixar assim mais ou menos encaminhado tudo, né? Porque não sabe a qualquer momento pode acontecer, né? De
Ele chegar até mais cedo, às vezes, né? É, E porque ele não até, segue nosso calendário, né? Ele segue o dele. é, exatamente, então ter tudo prontinho, assim, para quanto antes. Então, o sétimo mês de gravidez é o ideal, assim, para organizar isso. E até porque daí a mamãe não está, assim, tão pesada, tão, às vezes, cansada, para ficar organizando essas coisas e estar junto, às vezes, com a pessoa que vai organizar. Então, ela fica esses 2 últimos meses mais tranquila, mais calma, né? E já está tudo organizado, a cabeça já fica, opa, Já tá posso tudo bem descansar. agora, né? É. É, Uma coisa que eu gosto de falar exatamente. também para as mamães nas nossas consultas do último trimestre é para elas já se programarem alguns alimentos congelados também, porque depois, com essa rotina corrida, a alimentação da mãe fica em segundo plano, né? E é aí que cai cabelo, que a mulher não consegue ter uma organização de comida, não tem horário para nada, né? Acaba ficando até mais deprimida, né? Por não se alimentar direito diante de tantas demandas energéticas que a amamentação requer, que a cirurgia requer. Então, essa é uma organização importante também, né? A organização, quando vocês contratarem a Elsa, não vai ser só para o quartinho do bebê, mas também a organização na cozinha e da rotina da família para que você possa ficar mais tranquila, né? Claro, porque muda tudo. Você tem um bebezinho que, por exemplo, mama a cada 1 hora. Aí, tá, foi amamentado, já tem que trocar ele, já, né? De repente ele não tá tão bem para dormir ainda, quer, né? Fica ali precisando de mais alguma atenção. Os primeiros 2 meses, normalmente, não sei se é bem 2 meses, mas tem ainda cólica, tem os 40 dias primeiros são os mais críticos, digamos assim, né? Mais trabalhosos, assim. Então, ter alguém que te ajude já a ter algumas coisas encaminhadas, da alimentação, como se fala, é muito importante. Eu lembro quando eu estava grávida que a minha salvação, eu não tive assim, não procurei uma nutricionista, porque naquela época eu não sei se tinha mesmo esses trabalhos já voltado mais para quem vai ter, para a mamãe, assim, que vai ter um filho, um bebê, né? Então, o que me salvou foi a minha empregada, porque ela cozinhava muito bem, sabe? E ela me manteve forte, bem alimentada. Nossa, dou graças a Deus que tive ela ali para me ajudar, porque eu não sei o que que eu iria comer, porque eu não tinha me programado. Então, eu ia fazer qualquer coisa e quando desse tempo, nossa, foi assim, complicadinho isso. Então, você falou certo, é ter essa organização também da alimentação, com certeza. As É roupas da essencial. mãe, né? As roupas que a mãe vai levar, que vai usar depois, para ficar tudo à mão, porque dependendo de quem tiver mais sorte, vem a família ajudar, mas a família não sabe. Então, se você já tiver etiquetas organizadas ali, quem está indo ajudar até fica, até atrapalha menos, né? Vamos falar assim. Olha mesmo, isso mesmo. Porque quer Porque ficar você sogra, fala, mãe. exatamente, facilita para todo mundo quando você tem tudo categorizado, que a gente fala na organização, né? Ah, eu preciso vamos bem simples assim, um cartãozinho, uma roupinha do bebê. Nossa, onde está isso? Aí você abre a gaveta, abre o armário, tá aqui, ó, já está identificado. Alguém vai devolver essa roupa para a cômoda, para o guarda-roupa, também sabe onde colocar. Então, facilita muito essa organização, né? Nossa, é essencial ter isso, porque o momento que você tem um bebê recém-nascido, um bebezinho em casa, muda tudo, né? Fica tudo ali em função praticamente dele, né? Então, quanto mais prático você tiver as coisas mais à mão, vai facilitar muito. Mas vai conseguir aproveitar esses primeiros momentos do bebê para realmente, quando puder dormir, dormir tranquila, não ter tudo bagunçado, né? Para poder curtir mais a família que está ali também. E outra coisa que eu acho interessante do seu trabalho é que você ensina como otimizar os espaços. Porque às vezes a gente vê, é um quartinho pequeno, mas ele está tão bem otimizado que tudo coube, né? Sem precisar espremer nada. Você ensina Isso, técnicas de dobrar as roupas também? sim, também. Então, faz parte do trabalho de organização, do meu trabalho é, além de ter os espaços definidos para cada categoria, que a gente fala categoria quando é a mesma família, né? O mesmo grupo. Então, por exemplo, os bores, né? É, é uma categoria. O pijaminha, né? E tem uns nomes específicos da roupa de criança, né?
que ainda usa o pagãozinho, o bijãozinho, né? Então, se você tem separadinho tudo, categorizado, fica fácil de você usar e também utilizar o espaço com dobra, né? Porque a roupa de bebê é pequenininha, mas se ela for dobrada certinho, usar umas colmeias nas gavetas, que isso tem tem as divisórias, isso facilita muito a vida da mamãe. Identificada com etiqueta, nossa, perfeito, né? Ali Olha que pega, boa porque na hora que dica. você precisa, você não vai ficar mexendo, procurando ali no bololô de coisa, né? Você quer que É esteja verdade. mais à mão. Ah, eu preciso disso, então, e visualiza tudo. A Que a cor, organização né, para também combinar. exato, tamanho, então, é importante, assim, ó, tamanho, o tipo de roupa, o que que a gente organiza? O tamanho de roupa, o tipo da roupa, né? Depois vai para as cores, que a mamãe também gosta assim, e espaço para cada coisa. Então não fica assim aquela mistura de coisas que você tem que ficar procurando na gaveta. Não, tá tudo certinho. Tudo pelo uso que você vai fazer ali, que você vai precisar, né? E é tudo tão Então pequenininho, né? Então tem que estar fácil de e- encontrar mesmo. Porque imagina uma meinha, se você perde um pezinho daquela meinha, como é que vai é, achar? exatamente, são itens pequenos, então separado ali fica fácil de você até usar na hora e depois voltar para o espaço dela, né? Para o lugarzinho. Um princípio da organização um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. E isso funciona para tudo, né? Também assim para quando o bebê for crescendo, né, e passar para as roupas maiores, penduradas, isso vai ajudar também nas outras fases da criança. Que ela vai, quando ela começar a acessar as coisas, ela vai ter um lugarzinho para buscar a roupinha dela, o sapatinho, né? Então, a organização ela vai acompanhando isso e quando a gente organiza, vai dando dicas também, né? No meu trabalho, eu vou dando dicas. Olha, você pode fazer assim, organizar até os brinquedos da criança, né? Do bebê agora, né? Quando é bebê, depois, quando for ganhando mais presentes, vai organizando esses brinquedos, porque ganha muito brinquedo, né? Vem a Ganha. vovó, vem a tia e trazendo o brinquedinho pro bebê, né? Sim. Então, uma forma é você ter, assim, lugares específicos para cada tipo também, cada tamanho, cada brinquedo para sua fase. Então, de repente, você não vai ter, junto com o mordedor de criança, uma bonequinha, coisa que, ela vai, que a bebê vai brincar lá na frente ainda, né? Então, Nossa, tem que ter uma verdade. loja. Às vezes a criança perde, sei lá, uma chupeta que gosta, né? Vai que a criança pegou a chupeta e perde. E como é que você vai encontrar? E quando vai ver, tá lá na caixa de brinquedos, que não sei quem guardou junto. Hoje Sim, em dia não tem mais tanta criança que pega chupeta por causa de todos os transtornos que a gente tem, mas ainda existem crianças que, né, que precisam para se acalmar e tá tudo bem. Mas eu acho que essa foi realmente uma ótima dica, porque eu já lembrei de quando eu era criança, como a bagunça trazia transtorno na família, né? De sim, mãe brigar, de mãe ficar nervosa, de mãe ficar estressada à toa. Então, se desde bebezinho já reina essa organização, a tendência de continuar é maior, né? Tem algum estudo falando maior. sobre isso? Tem assim, eu não tenho o estudo, mas a gente sabe que as crianças que começam com a vida desde criança, já organizar as coisas delas organizadas, elas vão ter assim uma, como é que eu falo assim, um desenvolvimento melhor. Olha só. Porque a organização ela ajuda também não só a questão de ter as coisas no lugar, mas a questão mental também, saber onde estão as coisas, ter até organização dos momentos de tarefas, o seu material tem um lugar para guardar. Tudo isso ajuda muito no desenvolvimento da criança e futuramente para um adulto mais, né, mais equilibrado até, porque não É, está naquele transtorno de não saber onde estão as coisas. Às vezes junta a mochila, carrega coisa que não tem nada a ver com para a escola, né? Porque às vezes está brincando, coloca alguma coisa ali dentro. E a questão também de aprender a organizar suas coisas, por exemplo, brinca, pode brincar à vontade, mas no final da brincadeira, junta todos os brinquedos numa caixa,
Então, as mães podem até pensar, os pais, né? Pensar numa brincadeira para essa criança aprender a voltar os brinquedos para a caixa, para um lugar, né? Então, você pode ter a sala cheia de brinquedos, mas depois que termina a brincadeira, na hora de dormir, já está num lugarzinho, dentro de uma caixa, alguma coisa mais lúdica, né? Então, tem maneiras, assim, de da criança ir aprendendo isso, né? Deixar o espaço mais organizado e levar isso para a vida, né? É bacana. E eu tenho uma outra dica que eu vi, assim, que eu, né, na nossas coisas de organização, estudando, eu vi também Ai, já uma coisa quero. muito interessante, que é assim, é, depois de uma, por exemplo, a criança vai crescendo e vai ganhando muito presente também, muito brinquedo. Aí a mãe e o pai pode pensar assim, nossa, mas tem tanto brinquedo e às vezes coisas até meio repetidas. Uma dica é assim, conversar com quem é mais próximo que vai dar o presente, se ela não quer fazer, de repente, uma troca desse brinquedo físico para uma experiência para essa criança. Então, às vezes, ó, quando ela tem já condições, né, de estar Com usando outras isso, pessoas, usufruindo né? com as pessoas e convivendo, assim, um piquenique, um Olha, passeio, né? Então, isso também são presentes, né? Às com vezes a gente certeza. pensa só, ah, eu vou levar, o que será que eu levo para a criança? E leva um brinquedo que às vezes ela até tem. Uhum. Então, de repente, proporcionar uma experiência vai ser bastante válido para essa criança, vai ser uma memória afetiva aí também, Não é verdade, bacana, aqui, né? por exemplo, em Taubaté tem o sítio, né? Tem o E, brincadeira no Sesc com bola de sabão. Nossa, é verdade, isso daí às vezes até o presente para os pais, porque vamos falar, dá um ai, descanso. sim, É uma olha o boa presente que ideia tem, mesmo. é, então Todo assim, mundo não faz. pensando, pensando assim já com uma certa idade, um ano, 2 anos, 2 aninhos, né? Mas é uma coisa que pode ser pensada. Nossa, perfeito. E a organização, ela é para a vida inteira. Então, começando já nos primeiros meses da gestação, pensando o que vai comprar para não ter desperdício, né? Como é que você vai Uhum, se organizar, como você disse, com os exames, com as consultas médicas. Tudo isso é válido. Eu tenho gestantes que precisam fazer a organização da tabela, do controle, do destro que faz. Então, isso uhum, tudo é organização. E é como é importante, né, a gente saber que isso vai impactar um novo ser. Então, sim, ó, meninas, se vocês precisando, por favor, contatem a Elza, que eu garanto, ela é maravilhosa, uma pessoa super de confiança para ter dentro de casa, obrigada. para fazer consultoria online. E eu tenho certeza que vocês vão agradecer por já ter tudo organizado no momento da necessidade. Sim, com certeza. No momento que a gente falando aqui parece assim, ah, não sei se vai acontecer isso, né? Parece uma coisa que está distante. Não, no dia a dia a coisa é bem diferente. É diferente, não é real, né? Você não tem tempo nem para, às vezes, passar o pente no cabelo. É, Se você não exatamente. cuidar, você fica tão envolvida que esquece até de outras coisas, de cuidar De se melhor de si, né? alimentar, né? Realmente. Se alimentar, que é importantíssimo, tomar muita água, porque quem está amamentando precisa tomar muita água. Eu falo isso de experiência, que eu estava sempre com uma garrafa do lado e eu secava a garrafa de amamentando, assim, e tem que ter isso, né, esse cuidado. E, nossa, é Uhum. importantíssimo o seu trabalho também de estar acompanhando as mulheres, assim, as futuras mamães, né, é essencial isso. Tem que ter esse cuidado, tem que ter É. essa assessoria, nossa, é importantíssimo. E não é só do E pode ou não é, pode, né? Não é só isso. Você é, precisa olhar para essa mulher como um todo. Nesse momento ela está trabalhando, mas daqui a pouco ela vai ter uma pausa, ficar dedicada só para o bebê, daqui a pouco ela vai voltar a trabalhar e aí a vida é, segue, né? A gente tem que estar preparada para todas essas etapas, realmente. eu trabalho com a consultoria online e presencial, então é uma ideia também para as mulheres, né, que se quiserem, assim, ter mais algumas dicas, ter mais alguma ajuda, pode entrar em contato comigo, a gente pode marcar uma consultoria, uma reunião e, né, para não, para ajudar, assim, a ter digamos assim, um caminho, né, de Sim. organização aí para Para você passar por fornecer as esse clima. ferramentas, né? Isso, exatamente. Links de Então, compra. exato, porque tem assim, quanto mais você deixar é, com preparado isso, um certo planejamento, vai te ajudar bastante nesse momento, assim, nesses primeiros meses, né?
Com Mas é certeza. uma fase muito gostosa também, né? Tem Ah, muito é. trabalho, mas é... Então, por isso que tem que aproveitar os tempinhos para descansar, porque você vai curtir também estar com seu bebê, né? Ah, é Exato. delicioso, né? É por isso que eu acho que a organização vai fazer ficar uma fase melhor ainda, porque você não vai se Melhor. estressar com visita, você não vai se estressar com pendências a resolver depois que o bebê já estiver. Você vai conseguir aproveitar mais e receber todo o amor, né? Essa troca de amor. Com Elza, tranquilidade para você, para o bebê, né? Importantíssimo, né? Gostoso. uma pergunta que é a minha última pergunta aqui para você, uma pergunta importante. Você acha Sim. que é mais importante um gaveteiro ou um roupeiro? Para os primeiros tempos, um gaveteiro, Um gaveteiro. porque você pode aproveitar para usar como trocador também. Ah, legal. E você pode usar isso por bastante tempo, esse gaveteiro, porque quando a criança estiver maior, ainda vai ter itens para colocar ali. O guarda-roupa você vai usar mais assim, a partir de uma certa idade, que daí você pendura as roupinhas dele, da criança, tem os calçados, roupa para a escola, né, uniforme. Nos primeiros tempos, primeiros meses, eu acho que um gaveteiro eu acho mais interessante. Para quem tem pouco espaço, então investe no Para quem tem pouco gaveteiro. espaço, isso, exatamente. Pense também no espaço que você vai precisar para ter o local do banho do bebê. Hum, Então, se você vai ter que ter ali uma banheira, alguma coisa, você pensar nisso também, espaço. Então, o bebê vai precisar, ele é um serzinho pequenininho, mas ele precisa ter o espaço dele, né? demanda de bastante espaço, é verdade. E um local adequado para amamentação, isso é muito importante. A Às vezes a gente cadeira é não dá atenção para confortável. isso. Não use qualquer cadeira, use uma poltrona boa, que tenha apoio de braço, porque no tempo de amamentação é cansativo. Você precisa segurar o bebê ali. Se você não tiver um apoio, vai te cansar o braço, vai doer o ombro. Então, facilitar bastante isso, né? Facilitar esse momento para a mamãe ali, para não ter nenhum problema depois, né? Não sentir nenhum um cansaço, né? Por estar aí sustentando o bebê que vai ficando pesadinho, né? É verdade. Oh, Mas vai ganhando aproveitar peso. bastante. Essa é a nossa meta, né? Que ele vai É, ganhando peso. isso. E olha, cresce rápido também, né? Quando vê ele tá ali já com um aninho mexendo em tudo. É verdade. Elza, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Gente, hoje é um domingo chuvoso, ela está aqui trazendo conteúdo para gente. Deixa, por favor, suas redes sociais para as meninas poderem te encontrar no Instagram, no YouTube, eu não sei quais você usa. Aí eu uso o Instagram, por enquanto tem o Instagram que é o @Elza Personal Organizer. E lá eu tenho alguns materiais, assim, e daí tem também, na bio tem como entrar em contato comigo, tem ali um pouquinho sobre o meu trabalho, quem eu sou, né? Então ali é que eu coloquei mais sobre mim, tá? E eu espero que possa também ajudar, se tiverem algumas dúvidas e quiserem mandar para mim alguma questão aí, no que eu puder, eu estou à disposição para ajudar. Gente, ela é Agora, maravilhosa. obrigada também pelo espaço, pela oportunidade. Ah, eu E é sempre te um. indico, Elza, de Ai, verdade, que porque eu bom. acho que a organização é o caminho para tudo. Se não tiver organização, a gente não tem alimentação adequada, a gente não tem tempo para nada, né? Então, organização realmente é algo muito importante. E é assim, quanto antes você organizar as coisas, melhor. Porque depois que você entra na rotina e uma coisa acontecendo atrás da outra, você às vezes não tem como você parar e pegar, né, entrar ali, nossa, por onde que eu começo? Sim, Depois que está tudo desorganizado, é mais difícil. Você precisa parar e pensar onde eu vou começar a colocar ordem aqui. Agora, se você inicia um processo, por exemplo, ter chegada de um bebê na casa, é um início de um processo e você já tem tudo organizado, fica muito mais fácil, é verdade, muito mais prazeroso e mais tranquilo, né? Você precisa ter essa tranquilidade para cuidar bem do seu bebê. é verdade, você disse tudo. Muito obrigada, Elza. Um beijo. Obrigada a você. Beijo, tudo de Até a bom para as futuras próxima. Para mamães você e até a também, tudo de próxima. bom. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.